Olá! Hoje a gente vai discutir uma situação que, olha, deu o que falar. Um incidente lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFRGS, envolveu um grupo evangélico. Isso mesmo. Basicamente, um grupo tentou fazer um culto no campus, sabe? Mas sem ter autorização para isso, o que gerou uma tensão bem grande. Exato. A gente está se baseando aqui num artigo do Davi Nogueira, lá do Diário do Centro do Mundo, que saiu em 16 de agosto de 2025. Então, o nosso objetivo hoje é entender o que rolou, o que motivou o grupo, como a universidade reagiu. E explorar esse choque, né, entre a expressão religiosa e as regras de uma instituição pública que é laica. Perfeito. Ok, vamos analisar isso ao fundo então. Sem dúvida. E vale dizer que esse evento na UFRGS, ele não é um caso isolado, né? Ele reflete muito bem essas tensões que a gente vê hoje sobre o uso do espaço público e a questão da laicidade, principalmente nas instituições de ensino. Certo. Então me conta mais sobre o evento em si. Foi um grupo específico, né? O Aviva Universitário. Isso, liderado por um evangelista chamado Lucas Teodoro. Aconteceu numa terça-feira à noite, dia 12 de agosto de 2025. E a ideia era usar o anfiteatro da UFRGS para um culto. Exatamente. Só que eles pediram e a reitoria negou. E aí que a coisa começa a esquentar. Negaram. E como o grupo reagiu? Bom, eles não aceitaram a negativa, né? Acusaram logo de perseguição religiosa. Já foram para essa linha de argumentação. Na hora. E não parou por aí. Eles se deslocaram para a entrada principal da universidade, montaram uma estrutura de som. Uau! Com estrutura e tudo. Sim, fizeram pregação, cantaram hinos, juntou umas 500 pessoas, segundo a reportagem. 500 pessoas é bastante gente? Bastante. E distribuíram panfletos também, sabe? Com um discurso de que precisavam resgatar a universidade de supostos pecados. Tinham até umas falas bem fortes, tipo, o diabo investiu no meio acadêmico brasileiro. Nossa. E que a missão deles era levantar um altar nas universidades. Bem direto ao ponto. Entendi. E essa acusação de perseguição religiosa, eles tentaram embasar de alguma forma? Tentaram. E aqui a análise fica interessante, sabe? O que é fascinante aqui é a retórica usada pelo Teodoro. Como assim? Ele comparou a situação deles com outros eventos que, segundo ele, a universidade teria autorizado. Mencionou eventos de religiões de matriz africana, por exemplo. A velha tática da comparação. Exato. E ele focou bastante numa festa de alunos organizada pelo pessoal da Letras, chamada Inferninho da Letras. Inferninho da Letras. Esse nome já é provocativo. Pois é. E a divulgação da festa usava umas referências assim a Satanás, cabaré, pecados, luxúria. Tinha até um vídeo promocional com o participante fantasiado de diabo dizendo o diabo vai estar solto. Entendi. Então eles usaram essa festa como contraponto, para dizer que a universidade aceitava isso, mas barrava o culto deles. Precisamente. Foi o argumento para dizer, olha aí, eles deixam o profano, mas nos perseguem por sermos cristãos. Essa foi a linha para justificar a ação e a acusação de perseguição. Faz sentido do ponto de vista da estratégia deles. Mas e a UFRGS? Como a universidade se posicionou oficialmente? Qual foi o desfecho ali na hora? Bom, primeiro a segurança da universidade interveio para impedir que eles ocupassem o espaço de forma irregular, né? Para evitar que o culto acontecesse ali na marra. Certo. E a justificativa oficial da reitoria? Foi bem direta. Eles estavam cumprindo o dever de proteger o caráter laico da educação pública. A negativa não foi perseguição. Foi para evitar que espaços acadêmicos fossem usados como púlpitos improvisados. Então, o que tudo isso significa? Para a universidade, a questão não era a fé em si, mas sim o respeito às regras do espaço e à laicidade. Exatamente essa visão. A UFRGS reforçou que o espaço acadêmico é um lugar para debate científico, para respeito à diversidade, para convivência democrática, e não para imposição de uma fé específica sobre as outras. Certo. E como isso se encaixa na questão maior da laicidade no Brasil? Bom, o princípio da laicidade garante a separação entre Estado e Igreja, né? E isso se aplica aos espaços públicos como as universidades federais.
elas devem ser neutras em termos religiosos. Então, a insistência do grupo, mesmo após a negativa, Pois é, se a gente conecta isso a um quadro mais geral, essa insistência pode ser vista como parte de um projeto maior, talvez até político, de certos grupos religiosos de ocupar espaços públicos, inclusive os acadêmicos, com proselitismo, sabe? desafiando a neutralidade religiosa do Estado, então. Exatamente. Desafiando essa neutralidade e o ambiente pluralista que a gente espera de uma universidade pública. A ideia de levantarem um altar nas universidades que eles mencionaram é muito simbólica disso. Entendi. Então, só para a gente recapitular os pontos-chave. Tivemos a tentativa do culto sem permissão, a negativa da UFRGS baseada nas regras e na laicidade, a reação do grupo acusando perseguição e usando comparações estratégicas, E a universidade reafirmando seu papel como espaço laico, plural e focado no conhecimento acadêmico, intervindo para manter a ordem e as regras. e no fim o que fica é essa tensão central, né? Exato. A tensão entre o direito à manifestação religiosa, que é garantido, e as regras específicas que governam o uso do espaço dentro de uma instituição pública que precisa ser laica para respeitar todo mundo. Perfeito. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Numa sociedade tão diversa como a nossa, com tantas crenças e também descrenças, especialmente dentro das universidades, que são esse caldeirão de diversidade, como é que a gente equilibra isso? É a grande questão. Como garantir a liberdade de expressão religiosa, tanto individual quanto de grupos, sem comprometer a neutralidade que é necessária e o foco principal dessas instituições, que é o ensino, a pesquisa, o debate aberto. Exatamente. Onde fica essa linha? Como manter o equilíbrio? Fica aí a reflexão para os nossos ouvintes.